Irmãos queridos, é um privilégio poder retornar a esta querida igreja para partilhar com vocês a palavra de Deus. E eu quero ler o texto de Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13. Está escrito assim: Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve um livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Capítulo 3, versos 14 a 22. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Eu gostaria de falar para os meus irmãos hoje sobre o tema restaurando o fervor espiritual. Os anos sombrios e amargos da perseguição à igreja haviam chegado. Como o próprio Senhor Jesus Cristo profetizara no seu sermão profético, registrado em Mateus 24. Desde que Nero assumiu o governo de Roma, no ano 54, aos 17 anos de idade, é que as nuvens escuras, anunciando uma tempestade terrível, se formavam no horizonte. Nero era um homem louco, violento, devasso, sanguinário. Mandou matar sua própria mãe e outros membros da sua família. 10 anos depois que Nero assumiu o governo de Roma, aos 27 anos de idade, especialmente no dia 17 de julho do ano 64, pela sua megalomania, ele, segundo os historiadores, pôs fogo na capital do império, a cidade de Roma, e vestido de ator, subiu para o alto da torre de Mecenas, assistindo de lá o espetáculo das chamas devorando a cidade de Roma. Foram 7 noites e 6 dias de incêndio, de 17 de julho a 24 de julho. Quando esse incêndio acabou,
Dos 14 bairros de Roma, 10 deles haviam sido devastados pelas chamas. Os 4 bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, deu a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. E os crentes passaram a ser chamados de incendiários. E começa então a brutal perseguição contra a igreja. Para vocês terem uma ideia, segundo os historiadores, faltou madeira naquela época para fazer cruz. Tamanha quantidade de crentes que foram crucificados na cidade de Roma. Eles eram amarrados em postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. Um banho de sangue. 2 anos depois, no ano 66, explode uma rebelião dos judeus em Israel, mormente em Cesareia Marítima, porque uma sinagoga judaica havia sido profanada, e os zelotes, que nunca foram favoráveis ao governo de Roma em Israel, se rebelaram. E Roma manda para lá o general Tito, para tentar administrar aquela crise e debelar aquela rebelião. 2 anos depois, ano 68, Nero, o imperador, está numa situação insustentável com o Senado romano, e o Senado romano depõe o imperador. E Nero, deposto, se desespera e tira sua própria vida. 2 anos depois, ano 70, a rebelião em Israel está insustentável. O motim está crescendo. E o general Tito cerca a cidade de Jerusalém, invade a cidade de Jerusalém, destrói, como Jesus profetizara, o templo de Jerusalém, não ficando pedra sobre pedra, e passa ao fio da espada milhares e milhares de judeus e cristãos, e promove aquilo que nós chamamos de a maior dispersão, a maior diáspora dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948, quando Israel retorna ao seu território como nação. Nesse mesmo ano 70, Vespasiano inaugura em Roma o Coliseu Romano. E numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade. Os crentes eram enrolados em peles de animais e jogados nessas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, e para serem mortos pelas espadas dos gladiadores. Um banho de sangue contra o povo de Deus. Chega o ano 86, assume o governo de Roma Domiciano, considerado o segundo Nero pela perversidade com que atacou a igreja. E esse imperador Domiciano é chamado também de Senhor e Deus, porque foi o primeiro imperador da história a arrogar para si o título de Senhor e Deus, exigindo a adoração dos súditos de Roma. Foi esse imperador que deportou o apóstolo João, então pastor da cidade de Éfeso, da igreja de Éfeso, para a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos, para uma ilha vulcânica, e ele já velho, para certamente isolá-lo e deixá-lo morrer só. Certamente a tentativa de Domiciano era calar a voz do último representante do colégio apostólico. Vale destacar que a essas alturas, todos os demais apóstolos já estavam mortos pelo viés do martírio. João era o último representante do colégio apostólico. Mas quando todas as portas para João se fecharam na terra, Deus abriu uma porta no céu e disse para ele: sobe para aqui
E eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Nos tempos mais difíceis, mais sombrios, o nosso Deus continua no trono e Ele continua governando os destinos da sua igreja. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz, como voz de trombeta, dizendo que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê 7 candeeiros de ouro, símbolo das 7 igrejas, e no meio dos candeeiros, no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Em outras palavras, o mundo só pode ver Jesus na igreja e através da igreja. Mas o Cristo que João vê não é o Cristo suando sangue, prostrado com seu rosto em terra, com forte clamor e lágrimas. O Cristo que João vê não é o Cristo esbordoado, cuspido, zombado do sinédrio judaico. O Cristo que João vê não é o Cristo torturado e massacrado do pretório romano. O Cristo que João vê não é o Cristo que caminha sob o peso do leão maldito pelas ruas de Jerusalém, sob as vaias de uma multidão tresloucada e sangue sedento. O Cristo que João vê não é o Cristo exangue pregado numa cruz suspensa entre a terra e o céu. O Cristo que João vê é o Cristo da glória. Seus cabelos são brancos como a alva lã, seus pés são como bronze polido, seus olhos são como chama de fogo, sua voz como voz de muitas águas, as suas mãos sustentando a igreja, o seu rosto brilhava como o sol no seu fulgor. E quando João vê o Cristo da glória, diz a Bíblia que ele cai prostrado aos seus pés como morto. E Jesus põe a mão sobre ele e lhe diz: não temas, João, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. O Cristo que nós adoramos não é o Cristo que esteve vivo e está morto. O Cristo que nós adoramos é o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. Confira comigo o verso 13, por favor, capítulo 1. Quando João se volta para ver quem falava com ele, diz: voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao Filho do Homem. Quero dizer para você nesta noite que Jesus está aqui. Ele está no meio da sua igreja. E é porque Jesus está aqui que você e eu estamos aqui. O que faz esse encontro um encontro importante, precioso, não é porque esse lugar é bonito, não é porque tem aqui pessoas agradáveis. O que faz deste encontro, deste culto, um momento especial, é porque Jesus está presente neste lugar. Ele está no meio da sua igreja. Mas veja comigo o capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. E agora a informação não é apenas que ele está presente no meio da igreja, mas está escrito aí: e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus está aqui, e Ele está andando entre nós. E Ele está andando entre nós para quê? Para sondar a igreja, para exortar a igreja, para corrigir a igreja, para disciplinar a igreja.
para encorajar a igreja, para fazer promessas à igreja. Jesus está andando entre nós aqui. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o nosso passado. Ele conhece o nosso presente. Ele conhece o nosso futuro. Ele conhece a nossa família. Ele conhece as nossas dores. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele conhece os nossos sonhos. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece os nossos pecados. Ele conhece. Nessas 7 cartas há um estribilho repetido em todas elas. O estribilho é esse: eu conheço. 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 Para 5 dessas 7 igrejas, Jesus usou a mesma expressão. A mesma expressão. Para a igreja de Éfeso, para a igreja de Tiatira, para a igreja de Sardes, para a igreja de Filadélfia, para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Eu conheço as suas obras. Aquilo que você fez, a sua mulher não soube, seu marido não soube, seus pais não souberam, seus filhos não souberam, seu pastor não soube, sua igreja não soube, a lei não soube. Deus sabe. Deus sabe. Aquilo que você fez com a porta do quarto trancada, Deus sabe. Aquilo que você fez escondido, Deus sabe. Porque ninguém pode ocultar nada daquele cujos olhos são no chão de fogo. Para a igreja de Esmirna, a mais pobre igreja da Ásia, Jesus vai usar uma outra expressão, diz assim: eu conheço a tua tribulação. Quero dizer para você que Jesus conhece a sua dor, seus gemidos, suas lágrimas, suas lutas, suas madrugadas insones, suas noites indormidas. Ele sabe. Ele sabe o que você está passando. E Jesus diz para essa igreja: eu conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E Jesus me choca, porque Jesus faz uma avaliação às vezes tão diferente da minha. Porque você e eu temos uma ideia do que é uma igreja rica. O que é uma igreja rica para nós? É uma igreja que tem muitos membros? É uma igreja que tem um templo suntuoso? É uma igreja que tem um orçamento robusto? É uma igreja que tem muita gente influente na sociedade? A igreja mais pobre da Ásia, Jesus Cristo está dizendo o seguinte para ela: eu conheço a tua pobreza, mas aqui no céu tu és rica. O que importa não é ser rico na terra, o que importa é ser rico no céu. O que importa não é ser rico diante dos homens, o que importa é ser rico aos olhos de Deus. A avaliação do céu é diferente da avaliação da terra. Para a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, igreja que olhava no espelho e dava nota máxima para si mesma, igreja que batia palma para ela mesma, a igreja que entrava num grande coral e cantava diante do espelho: quão grande és tu. Jesus Cristo olha para essa igreja que se diz assim: eu sou rica, abastada, não preciso de nada. Aí Jesus olha para essa igreja rica e faz uma outra avaliação, dizendo: não, tu és pobre, miserável, cego, nu. Para a igreja em Pérgamo, Jesus vai usar uma outra expressão. Ele diz assim: eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. O que significa isso? Significa que Jesus conhece a geografia onde a igreja está plantada, conhece a religiosidade da região, conhece a cultura. E
talvez você pergunte assim, mas por que Jesus usou essa expressão, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás? Por que isso? Pelo menos por duas razões. Primeiro, Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só superada pela capital, que era Éfeso. E quando se estava disputando na Ásia Menor, qual cidade construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano, Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso. E Pérgamo construiu o primeiro templo de adoração ao imperador na Ásia. O que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem seja adorado como um Deus, aí está o trono de Satanás. Sabe por quê? Porque o humanismo é satânico. Qualquer adoração que não seja prestada ao Deus Todo-Poderoso é inspiração satânica. É por isso que a idolatria é satânica. É por isso que o culto à personalidade é satânico. Mas em segundo lugar, Pérgamo hospedava o templo de Esculápio. O que era Esculápio? Esculápio era conhecido como Deus da cura. E o símbolo de Esculápio era uma serpente. Pessoas iam do mundo inteiro a Pérgamo para serem curadas por esse ídolo, por esse Deus que eles fabricaram, simbolizado por uma serpente. É por isso que até hoje, quando você vai ao seu médico, você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente. Sabe de onde vem essa serpente? De Pérgamo. Isso vem de Esculápio, considerado o Deus da cura. Sabe o que Jesus está dizendo? Que qualquer adoração a um ídolo feito, inventado pelo homem, também é um culto satânico. Mas onde há um trono de Satanás, aí Deus fica uma igreja. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Deus. Jesus está andando no meio da sua igreja. Está aqui hoje, andando aqui. E Jesus Cristo vai fazer elogios e vai fazer censuras, na medida em que Ele está examinando a sua igreja. Para duas igrejas, só tem elogios, nenhuma censura. Quais igrejas? A igreja de Esmirna era mais pobre, e a igreja de Filadélfia era a igreja mais fraca. Aí Jesus diz para a igreja mais pobre assim: tu és pobre, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Para a igreja fraca de Filadélfia, Jesus diz assim: eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. O que é importante para uma igreja não é ser forte segundo os homens, é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso. Porque uma igreja fiel é a igreja que Deus abre para ela uma porta e ninguém pode fechar essa porta. A fraqueza humana demonstra uma coisa: e quando Deus se manifesta, a glória é dada a Deus. Deus é especialista em usar coisas fracas. Deus é especialista em usar vasos frágeis, porque Ele pega a coisa fraca para envergonhar as fortes, para que a glória seja só dele. Para quatro igrejas, Jesus Cristo vai fazer elogios e vai fazer censuras. Para a igreja de Éfeso, Jesus Cristo elogia a igreja, porque aquela igreja não suportava os falsos apóstolos, ela não deixava esses falsos mestres entrarem dentro da igreja, ela colocava em xeque a doutrina falsa dos falsos apóstolos. Ela não tolerava, aliás, ela odiava as obras dos nicolaítas, que pervertiam o povo com a prostituição.
E Jesus Cristo disse: você está de parabéns, igreja. E Jesus está ensinando o seguinte para a nossa igreja hoje aqui: uma igreja, para agradar a Jesus, não pode transigir com a doutrina, com a verdade, com o Evangelho. Nós não podemos mudar a mensagem de Deus para agradar as pessoas. Nós não podemos pregar o Evangelho açucarado, só para atrair as pessoas. Nós não podemos pregar uma mensagem para amaciar o ego das pessoas. O pastor disse agora há pouco, há muitas igrejas hoje que oferece um produto para cada gosto. Tem muita igreja hoje que não prega mais sobre pecado, não prega mais sobre novo nascimento, não prega mais sobre arrependimento, não prega mais sobre santificação, não prega mais sobre fidelidade. O que se prega? Prosperidade, saúde, milagres. Prega para agradar, prega para atrair multidões. Mas Jesus Cristo está dizendo o seguinte: uma igreja, para me agradar, ela tem que ser fiel à palavra, ela tem que perseverar na doutrina dos apóstolos, ela não pode vender a sua consciência, ela não pode prostituir a sua vocação, ela tem que ser íntegra na palavra. E amados irmãos, em nome de Jesus, permaneçam firmes, jamais abram mão. Mas Jesus Cristo tem um assessor a fazer essa igreja, ele dizendo: eu tenho uma coisa, porém, contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor. Sabe o que está acontecendo com a igreja de Éfeso? Até na defesa da verdade nós corremos um risco de perdermos a piedade. Corremos o risco de termos uma cabeça ortodoxa, mas um coração gelado. E de repente nós abraçarmos uma ortodoxia, uma fidelidade árida, seca, como um poste, árida como um deserto. E você não escuta heresia, mas também não pulsa a vida. O culto acontece, mas o amor por Deus já acabou. Os irmãos se reúnem, mas o amor uns pelos outros já acabou. E a marca de um discípulo de Jesus é o amor. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Mesmo em defesa da verdade, eu não tenho o direito de machucar meu irmão, ferir meu irmão, porque a Bíblia diz que eu preciso dizer a verdade em amor. Agora preste atenção comigo na igreja de Tiatira. Jesus elogia a igreja de Tiatira, porque na igreja de Tiatira tinha mais fé, mais amor e mais obras agora quando recebe a carta, do que lá no começo da igreja. Mas Jesus diz: eu tenho uma coisa contra ti, tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que está induzindo o meu povo à prostituição. Agora bate uma coisa: Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. Tiatira tem amor, mas não tem doutrina. Assim como uma igreja que tem verdade, mas não tem amor, não agrada a Jesus, também uma igreja que tem amor, mas não tem verdade, também não agrada a Jesus. Nós poderíamos ser a igreja mais viva, mais alegre, mais festeira, de maior intimidade, comunhão da cidade. Se não tem evangelho aí, essa igreja não agrada a Jesus. Nós não podemos separar o que Deus uniu: teologia e vida, ortodoxia e piedade, teologia e santidade, dogma e conduta. Não podemos separar, queridos. É preciso que a vida brote da verdade. Por isso Paulo diz para Timóteo: Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. É o que você crê e é o que você vive.
tem gente fiel nessa igreja, como seu líder Antipas, que morreu martirizado, e diz os historiadores que ele morreu carbonizado dentro de um boi de bronze, queimado. Mas nessa mesma igreja, cujo líder é martirizado, tem gente fiel a Deus, tem muita gente que está flertando com o pecado, seguindo as falsas doutrinas de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? Dois aspectos da doutrina de Balaão. Primeiro, Balaão não conseguiu profetizar contra o povo de Deus, porque Deus impediu. O que ele fez? Levou os seus inimigos e disse assim: não, então faz o seguinte, mistura com o povo de Deus, dê suas filhas para casar com os filhos do povo de Deus, dá uma misturada aí, e aí vocês enfraquecem o povo de Deus, e aí vocês alcançam o propósito de vocês. Para que ele fez isso? Para ganhar dinheiro. Sabe que a doutrina de Balaão? É como um profeta de Deus, é como uma igreja de Deus, para ganhar dinheiro, para juntar dinheiro, para fazer um império financeiro. Muda a doutrina e leva o povo de Deus ao pecado. Vocês acham que tem igreja hoje cuja finalidade parece que é ficar rico? O propósito do culto é arrecadar dinheiro? Se planta uma igreja como se abre uma franquia, tem que dar lucro, se não der lucro a gente fecha. Não se tem interessado na alma do povo, mas no bolso do povo. Agora presta atenção, numa mesma igreja onde tem gente fiel a Deus, tem gente se vendendo, tem gente vivendo em pecado. Pelas minhas andanças pelo Brasil, eu escuto com muita frequência a seguinte pergunta: pastor, qual a avaliação que o senhor faz da igreja evangélica brasileira? Às vezes a pergunta é mais específica. O pastor me apresentou como pastor presbiteriano. Como é que está a igreja presbiteriana do Brasil? Às vezes a pergunta é mais direta ainda: qual a avaliação que o senhor faz da igreja que o senhor é pastor? Sabe qual é a minha resposta? É a mesma: vai muito bem, vai mais ou menos, vai muito mal. Sabe por que eu respondo assim? Que numa mesma congregação, numa mesma igreja local, tem gente cheia do Espírito Santo de Deus, tem gente capengando na fé, e tem gente vivendo em pecado. Numa mesma igreja. E Jesus está sondando a sua igreja. De Sardes, Jesus Cristo disse: tu tens nome de que vive, mas tu estás morta. Diríamos hoje que a igreja de Sardes era a igreja mais avivada da região. Talvez o culto daquela igreja era um negócio sensacional. Talvez a emoção aflorava pelos poros. Só que Jesus não se impressiona com os nossos movimentos, com as nossas emoções, com a nossa performance, a nossa coreografia espiritual. Ele vê o coração. E Jesus: não, você só tem nome que vive, você está morta. O negócio aí não passa de aparência, não passa de uma fachada, passa de uma máscara. Mas tem aí também umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Tem gente santa aí, tem gente fiel aí. Agora Jesus me choca muito, irmãos, porque ele vai fazer uma avaliação tão diferente da minha às vezes. Para a igreja que é pobre, Jesus: não, você é rico. Para a igreja que é rica, Jesus: não, você é pobre. Para a igreja que se diz viva, Jesus: não, você está morta. Para a igreja que está fraca, Jesus: não, você tem uma porta aberta. O que é importante não é ser aplaudido na terra, o que é importante é ser aprovado no céu. O que é importante não é você dar nota máxima a você mesmo. O que é importante é ser aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. O que é importante não é passar na avaliação dos homens. O que é importante é ser aprovado pelo Deus Todo-Poderoso. Mas para uma igreja não tem nenhum elogio.
só censura. Que igreja é essa? A igreja de Laodiceia. Então vá comigo para o capítulo 3 agora, por favor. Versículo 14 a 22. Essa é a mais rica igreja da Ásia. Essa é a igreja que tem a melhor autoestima da Ásia, porque eles se autoelogiam. Eles estão bem na fita. Eles tiram a fotografia e olham para o alto e dizem: olha que gente bonita que nós somos. Olha que igreja bacana. Aliás, nós não precisamos mais nada. Nós nos bastamos. E Jesus Cristo olha para essa igreja e disse: igreja, você está me dando náuseas. Eu estou sentindo um desconforto. Gente, náusea é um negócio pior que dor, sabia? É horrível náusea, não é não? Enjoo. É triste. Você já viajou de navio, o negócio começou a balançar demais, você sabia que a viagem tinha 8 horas para frente, você está nauseado, meu Deus, ou eu durmo ou eu morro. É triste. As mamães aqui passam um período da gravidez de uns 2, 3 meses aí, complicado, não é verdade? Náuseas. Eu quero dizer para você que Jesus vai fazer 3 coisas na vida dessa igreja. Ele vai fazer um diagnóstico, nos versículos 15 a 17. Ele vai fazer um apelo, nos versos 18 a 20. Ele vai fazer uma promessa, nos versos 21 e 22. Qual o diagnóstico que Jesus Cristo vai fazer dessa igreja? Primeiro, não sei se vocês já pararam para perguntar por que Jesus usou as figuras que usou para essa igreja. Por exemplo, por que ele usou a ideia de quente, frio, ouro puro, vestes brancas, colírio? Por que ele usou essas figuras? Jesus não era aquele tipo de comunicador que dava respostas para perguntas que não eram feitas. Jesus era fiel, Jesus era relevante. Ele lia o texto e lia o povo. Ele lia o texto e lia a cultura. Ele conhecia a igreja e conhecia a geografia também. Nós temos que conhecer a cidade que nós estamos. O que a cidade pensa, qual a cultura da cidade, o que está acontecendo à nossa volta, para nós sermos relevantes. Por que Jesus usou a figura? Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, porque tu és morno, tua ponte vai lutar da minha boca. Eu vou explicar isso. Você sabe que a cidade de Laodiceia ficava numa região da Ásia Menor chamada de Vale do Rio Lico. Era a região mais fértil da Ásia. Até hoje, a região mais fértil da Turquia. Ficava nesse vale 3 cidades muito próximas, 6 quilômetros uma da outra. A cidade de Herápolis, a cidade de Colossos e a cidade de Laodiceia. Eram tão próximos que quando Paulo escreveu Colossos, a carta aos Colossenses, ele lá no capítulo 4 diz que essa carta devia ser lida também na igreja de Herápolis e na igreja de Laodiceia, uma carta circular, que eram muito próximos. E Herápolis era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas quentes. Brotava de uma montanha de rochas calcárias brancas chamada Castelo de Algodão, águas quentes que iam descendo pela montanha abaixo, formando piscinas de cascatas, e aquelas piscinas de águas quentes, pessoas iam do mundo inteiro para tomar banhos ali, para curarem as suas doenças. Era a nossa Caldas Novas brasileira. Do outro lado do Rio Lico ficava Colossos, que era mundialmente conhecida pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas, para curar doenças. Só que Laodiceia, a maior das 3 cidades, não tinha fontes, nem de águas quentes, nem de águas geladas. As águas que chegavam em Laodiceia vinham das montanhas, por meio de aquedutos, e chegavam lá mornas, tépidas, impróprias para beber, impróprias para uso terapêutico. Jesus Cristo pega esse gancho da geografia e diz assim: quem dera tu fosses quente como as águas de Herápolis,
Quem dera que fosses fria como as águas de Colossos, mas porque tu és morna como as águas que chegam de Laodiceia, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Por que Jesus usou a figura do ouro puro? Porque Laodiceia era o maior centro bancário da Ásia Menor. Era tão rica a cidade que no ano 47 houve um terremoto que devastou essas 3 cidades. As 2 outras não se reconstruíram. Laodiceia se reconstruiu sem precisar de dinheiro do império. Muito ouro. E Jesus Cristo diz o seguinte: vocês estão orgulhosos do ouro que vocês têm? Pois espiritualmente vocês estão pobres. Por que Jesus usou a figura das vestes brancas? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, fábricas e mais fábricas de tecidos. E Jesus está dizendo o seguinte: vocês estão orgulhosos das suas fábricas de roupa? Pois espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usou a figura do colírio? Porque Laodiceia era o maior centro oftalmológico da Ásia Menor. Suas clínicas de tratamento dos olhos, o pó frígio, que era mundialmente conhecido como um remédio quase milagroso. E Jesus está dizendo: vocês se orgulham das suas clínicas oftalmológicas, pois vocês espiritualmente estão cegos. Então Jesus Cristo vai fazer um diagnóstico. Sabe o que me impressiona no diagnóstico que Jesus Cristo faz dessa igreja? Não é o que ele vê, é o que ele não vê. O que Jesus não vê nessa igreja? Primeiro, Jesus não denuncia nada, não fala nada de qualquer problema doutrinário desta igreja. Não tem heresia, não tem falsas doutrinas, não tem falsos mestres, não tem falsos apóstolos, não tem ninguém perturbando a integridade teológica e doutrinária da igreja. Diríamos hoje, é uma igreja ortodoxa. Mas uma igreja ortodoxa está provocando náuseas no Filho de Deus. Segundo, que Jesus não vê? Não há nenhuma denúncia de Jesus nessa igreja de qualquer problema moral. Tinha problema moral em Pérgamo, tinha problema moral em Tiatira, tinha problema moral em Sardes. Nessa igreja não tem escândalos morais. A liderança dessa igreja não precisa reunir-se para disciplinar nenhuma pessoa. É uma igreja ética. Uma igreja ortodoxa e ética está provocando náuseas no Filho de Deus. Terceiro, não há denúncia de Jesus de pobreza nessa igreja, como tinha pobreza em Esmirna, como tinha pobreza em Filadélfia. A igreja é rica. Os teólogos da prosperidade não fariam nenhum sucesso lá. Todo mundo já era rico. Uma igreja próspera está provocando náuseas no Filho de Deus. Terceiro, não há denúncia de Jesus de perseguição. Tinha perseguição religiosa em Éfeso, tinha perseguição política em Pérgamo. Essa igreja está em paz. Meus irmãos, se eu morasse lá naquela época, eu gostaria de ser membro daquela igreja ortodoxa, ética, próspera, em paz. A melhor igreja para mim. Mas essa igreja está provocando náuseas no Filho de Deus. Então o que é que Jesus Cristo vê nessa igreja? Apenas uma coisa: falta de fervor espiritual. Falta de fervor espiritual. Irmãos queridos, vamos prestar atenção aqui. Há muitas igrejas no Brasil que já se perderam, porque entraram pelo caminho do liberalismo e não crê mais que a Bíblia é a palavra de Deus. E essas igrejas estão morrendo, diminuindo. Há poucos dias um pastor estava comigo e me disse chorando: pastor Hernandes, a nossa denominação esse ano não batizou uma pessoa em média por igreja. Por igreja. Segundo, nós temos outras igrejas lotadas, mas sem evangelho, rendidas ao sincretismo religioso. Água benta em cima do rádio, rosa ungida, sal grosso. Sem evangelho, sem cruz.
sem salvação. Agora preste atenção nisso. Nós temos também igrejas ortodoxas, éticas, prósperas, vivendo em paz, mas sem fervor espiritual, ortodoxia morta. Gente que não tem mais calor espiritual, gente que não tem mais fervor espiritual, gente que o coração não está mais aquecido, gente que pega a Bíblia e dá sono, gente que vem para a igreja e o coração sai gelado, gente que nunca sabe mais o que é levar outra pessoa a Cristo, gente que perdeu o fervor, gente que perdeu a unção, gente que perdeu o poder do Espírito Santo de Deus, gente que abraçou apenas uma coreografia espiritual, mas não sabe mais o que é chorar de gozo, de alegria na presença do Deus Todo-Poderoso. Irmãos amados, a mais urgente necessidade da igreja hoje é fervor espiritual, é um reavivamento espiritual, é um derramamento do Espírito Santo de Deus, é uma visitação poderosa do céu, é Deus aquecendo de volta o nosso coração. Depois que Jesus faz esse diagnóstico, a partir do verso 18, ele vai fazer agora um apelo. E me impressiona, porque no verso 18, Jesus se aproxima da igreja de uma maneira muito simpática, muito carinhosa. Ele diz assim: aconselhe-te. Eu podia mandar, não podia? Ele é Senhor, Ele é o dono. Mas ele chega para a igreja e diz assim: aconselhe-te. Ele se apresenta como um mercador, como um mascate, como um vendedor. Ele tem um produto. E esse produto é essencial. E o preço é de graça. Aconselho-te. Tu compres de mim ouro puro para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Chama a sua atenção para esse ponto. Você conhece alguma igreja que se perdeu porque percebeu que estava sem fervor e foi buscar fervor em outras fontes? No misticismo, no sincretismo, no experiencialismo, se desviou do caminho. Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Aconselho-te que tu compres de mim, que tu compres de mim, que tu compres de mim. Sabe quem é que pode restaurar o fervor da igreja? É Jesus. Só Jesus. Não precisamos buscar as últimas novidades do mercado da fé. Não temos que correr atrás das últimas doutrinas inventadas no laboratório da heresia ou da apostasia. Não temos que correr atrás dos experiencialismos perigosos. Se nós queremos restauração de fervor, nós temos que nos voltar para Jesus. É Ele que restaura o fervor, é Ele que aquece o coração, é Ele quem derrama o Espírito Santo, é Ele quem dá poder, é dele que vem a cura para a sua igreja. Por isso ele chega no verso 19 e tem uma palavra para dar, uma afirmação a fazer, uma ordem a dar. E eu confesso, pastor Ismael, que toda vez que eu prego sobre esse texto de Apocalipse 3, eu me sinto constrangido. É constrangedor, irmãos. Esse não é o tipo de sermão que o pregador recebe um tapinha nas costas na porta da igreja. Não é mesmo. A pergunta é: por que Jesus está pegando tão pesado na igreja aqui? Pega pesado. Eu estou a ponto de vomitar da minha boca. E sabe por que Jesus está pegando pesado? Porque ele está dizendo o seguinte: eu não desisto de você, igreja. Eu amo você. Eu não quero que você durma o sono da morte. Eu não quero que você viva nessa letargia. Eu não quero que você viva nesse marasmo. Eu não quero que você viva essa vida insípida, insossa, sem fervor. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu estou pegando pesado com você porque eu amo você, porque eu me importo com você, porque eu quero restaurar a sua sorte. E agora Jesus tem uma ordem para dar: ser, pois, zeloso e arrepende-te. Muda de vida, muda de conduta.
dá mais afeto ainda a essa igreja. E diz assim: eu estou à porta e bato. E a ideia no texto grego lá não é chegar e bater e ir embora, não. É chegar lá e bater e continuar batendo. Ele bate, insiste. Ele quer entrar. Mas sabe o que me choca mais ainda? É a possibilidade de nós nos reunirmos domingo após domingo, de nós cantarmos, de nós pregarmos, de nós ofertarmos, e Jesus ainda está do lado de fora, batendo na porta, querendo entrar. Irmãos, que perigo de nós nos bastarmos a nós mesmos. O que a igreja de Laodiceia diz? Estou rica, abastada, não preciso de nada. Nem Jesus eles achavam que precisava. Deus do lado de fora. E o Senhor Jesus quer entrar. Que Jesus nos convide a cear com Ele. Isso é um milagre, mas que Ele queira cear conosco, isso é graça. E sabe como é que o nosso coração se aquecerá? É se nós nos assentarmos aos pés de Jesus. Ou aqueles dois caminhantes de Emaús, que quando os seus olhos foram abertos e eles perceberam que era Jesus, o coração começou a aquecer. Agora então Jesus Cristo, em último lugar, vai fazer uma promessa, depois que fez o apelo. E eu convido você a olhar o versículo 14 agora comigo, porque no verso 14 ele vai dizer por que ele tem competência para fazer uma promessa. Ele diz assim: essas coisas diz o amém. Deus não precisa fazer um juramento, porque Ele é o próprio juramento. Entre Deus e a sua palavra não existe uma cunha. Ele vela pela sua palavra em a cumprir. Ele é o ômega. Ele é a última palavra de Deus para o seu coração. Ele é a testemunha fiel e verdadeira, porque o que Ele promete, Ele cumpre. O que Ele faz, ninguém pode pedir sua mão de fazer. E Ele é o princípio da criação de Deus, porque Ele é o agente da criação de Deus. E se Ele trouxe à existência as coisas que não existiam, Ele é poderoso para trazer de volta o fervor espiritual também no seu coração. Quando chega no verso 21, Ele vai fazer a promessa: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. E preste atenção à transição que ele faz do verso 20 para o verso 21. Ele sai da intimidade da mesa no verso 20 para a publicidade do trono no verso 21. Quem se assentará com ele publicamente no trono? Quem se assentou com ele intimamente à mesa. Por isso ele termina assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em julho do ano passado, ou melhor, de 2011, eu fui visitar essas 7 igrejas. Percorri uma por uma. E eu confesso para vocês que eu chorei muito. Porque essas 7 igrejas estão literalmente mortas. Todas elas mortas. O que você encontra hoje é apenas ruínas, pedras reviradas e uma vaga lembrança de uma igreja que existiu no passado. Onde essas igrejas existiram, hoje não tem 1% de crentes em Cristo Jesus. E sabe por que essas igrejas morreram? Porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. Olha comigo para a Europa, berço do protestantismo, onde aconteceu a reforma do século XVI, onde aconteceu o movimento dos puritanos, onde aconteceu o movimento dos pietistas, onde aconteceu o movimento dos morávios, onde aconteceu as missões modernas, onde aconteceram os grandes avivamentos. A Europa hoje é um continente pós-cristão. Eu estive no ano passado em Genebra, uma das maiores maquetes do reino de Deus na terra. Hoje Genebra não tem vestígio de cristianismo.
Eu estive ano passado em Londres, um pastor com lágrimas nos olhos me disse o seguinte: pastor Hernandes, a Inglaterra não é mais o país de John Wesley, a Inglaterra não é mais o país de George Whitefield, a Inglaterra não é mais o país de William Wilberforce, William Carey, a Inglaterra não é mais o país de John Charles Weil e de Charles Haddon Spurgeon, a Inglaterra não é mais o país de Mark Lloyd Jones e John Stott, a Inglaterra é hoje o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Os nossos templos estão sendo vendidos e transformados em boates, em museus, em mesquitas muçulmanas. Sabem por que as igrejas estão morrendo na Europa? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz às igrejas. Olha para a América do Norte, onde existe uma infinidade de igrejas chamadas de dead churches, igrejas mortas, templos suntuosos, mas vazios, seminários que formaram pastores, teólogos e missionários para o mundo, retidos hoje ao liberalismo, à descrença. Igrejas históricas perdendo milhares de membros todos os anos. Você entra numa igreja e vê um mar de cabecinhas brancas, a juventude não está mais na igreja. Sabe por que essas igrejas estão morrendo? Porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Esses mesmos sinais de morte já estão no Brasil, queridos. Igrejas rendidas ao liberalismo, igrejas rendidas ao sincretismo, igrejas prisioneiras de uma ortodoxia morta, sem fervor espiritual. Nós precisamos desesperadamente de um reavivamento espiritual. A cada 3 gerações, irmãos, uma igreja corre o risco de se tornar apóstata e se desviar. Aquela geração que nasceu no Egito morreu no deserto. Aquela geração que nasceu no deserto entrou na terra prometida. A 3ª geração não conhecia mais a Deus. Talvez os nossos avós foram mais crentes que os nossos pais. Talvez os nossos pais foram mais crentes do que nós. Talvez nós seremos mais crentes que os nossos filhos. Se Deus não tiver misericórdia, talvez os nossos netos herdem uma igreja apóstata. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus aqueça o nosso coração. Que Deus inflame a nossa alma. Que Deus derrame sobre nós as torrentes do seu Espírito. Que Deus traga sobre nós poderoso avivamento espiritual. Você quer isso para a sua vida? Eu queria convidar você para vir aqui à frente orar comigo. Se você quer fervor para a sua vida, levante o seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos. Glória a Deus. Deus está neste lugar. E Jesus está andando no meio da sua igreja. E Ele está buscando um coração disposto a obedecer. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. Pode vir. Irmãos queridos, a necessidade nossa é que o vento do Espírito sopre, tirando as cinzas, reaquecendo e inflamando as brasas, e que esse fogo da devoção, do fervor, nunca se apague no altar do nosso coração. Deus quer uma igreja fiel, mas Deus quer também uma igreja fervorosa. Deus quer luz na mente, mas Deus quer fogo no coração. Deus quer uma igreja forte na palavra, mas Deus quer uma igreja de joelhos, na dependência de Deus. Deus, contempla o teu povo nesta noite. Sonda o nosso coração. Jesus, tu estás aqui passeando entre nós.
E nós estamos precisando de fervor, Senhor, de restauração, de cura, de um novo alento. Restaura o fervor, Deus. Restaura o entusiasmo. Restaura a vida de oração. Restaura o amor pela Tua palavra. Restaura a paixão pelas almas. Restaura a alegria da adoração. Restaura a fidelidade, meu Deus. Oh Senhor, sopra sobre nós nesta noite um sopro de vida e traz um novo alento de despertamento e avivamento espiritual para a Tua igreja, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Amém e amém. Louvado seja Deus.